E voltamos para mais um assunto de tecnologia, mais um assunto voltado a como que você pode fazer os testes da sua aplicação, com o assunto de hoje, teste sobre views. Então, minha gente, a continuação das nossas aulas de TDD na linguagem Ruby, e agora o nosso objetivo é pegar as nossas views, o nosso render, ou seja, os nossos HTMLs, e testar de uma forma simples, utilizando algumas técnicas no TDD para verificar se as tags HTMLs que a gente precisa que seja renderizado esteja na tela, ok? Vamos falar hoje sobre regular expression. Então, essa é uma das coisas que a gente vai utilizar bastante na aula de hoje. Eu vou mostrar para vocês, eu já dei uma aula sobre isso no Torne-se um Programador, mas eu vou mostrar para vocês também algumas coisas, como que você pode fazer os seus testes das regular expression. E vou falar também sobre um outro componente chamado Nokogiri. Ok? Então, esses são os componentes que vamos utilizar na nossa aula de hoje para fazer os nossos testes de view, ok? Então fica ligadinho aí, vamos lá, bora começar a aula. Bom, mas então vamos lá, o que seria uma regular expression? Regular expression é uma forma que você tem de fazer uma busca dentro de um texto, dentro de uma string, ok? Quando você está fazendo o seu teste, o seu robô, e o seu robô começa a fazer um crawler sobre a sua aplicação, ele começa a rodar os dados sobre a sua aplicação, ele vai lá nos seus modelos, e aí nos seus modelos, ele não está parseando um texto, né? Ele não está pegando um texto e verificando o conteúdo dentro dele. Ele basicamente está utilizando os modelos que você criou, a orientação objeto para esses modelos, para verificar se os testes vão funcionar, se aquele atributo está, se realmente ele salvou na base de dados, se está buscando, fazendo alguns testes básicos dos seus modelos. Para os seus controllers, a gente já viu que tem como fazer os testes dos retornos que a gente está retornando, né? Se é 200, 404, 500, 301, então todos esses testes a gente consegue fazer através do teste de controller. Mas na nossa view, a gente começa a testar os HTMLs, a gente começa a testar toda a parte do front-end, a parte que o usuário vai ver. E aqui, utilizando o TDD com o RSpec e também com o teste Rails, você tem como mandar o seu robô verificar algum dado lá no seu template, ou seja, no seu HTML, e ele retornar para você se está satisfatório ou não, como a gente já fez nessas outras duas camadas aqui do MVC, e vamos fazer nessa outra terceira aqui, que é a parte de visualização do nosso projeto. Então esse é o objetivo. Mas o que a Regular Expression tem a ver com isso? Quando você tem um texto, ou seja, quando você tem um HTML renderizado, ele pega pro computador, pro browser, pro leitor, isso é um monte de letra, um monte de número. E aí ele enxerga isso daqui, ó, com um monte de letra e número. O regex, essa regra, essa nomenclatura, serve para que você possa, através de um código de busca no string, você conseguir identificar alguns pedaços do seu código. Então, por exemplo, imagina que aqui, ó, neste meio do texto, eu tenho Danilo, né? E aí eu quero verificar se dentro desse meu texto inteiro eu tenho a palavra Danilo. Então, através da Regular Expression, eu consigo colocar o meu nome, Danilo, aqui, e ele consegue identificar se esse dado ele está ou não incluído neste texto. Então a gente vai fazer essa primeira regra para testar algumas coisas no nosso HTML. E depois vamos utilizar um parseador, que é um componente chamado Nokogiri, e esse componente ele vai pegar esse texto, transformar em um HTML legível, para que você possa utilizar igual você faz lá no jQuery para buscar os nós do seu HTML. Ou se você quiser utilizar também o XPath, né, que é um componente que você consegue utilizar para fazer busca em XML, você também consegue utilizar diretamente no Nokogiri. Então eu vou mostrar para vocês de duas formas. Forma número 1, como é que você faz a busca no texto HTML utilizando Regular Expression. E forma número 2, como que você faz a busca utilizando então o Nokogiri para fazer essa busca para você e verificar se as tags que você precisa está renderizada ou não diretamente na sua view, ok? Exemplo, eu estou fazendo um cadastro e nesse cadastro eu tenho que mostrar uma tabela com todos os itens que eu cadastrei.
Então eu teria que fazer uma verificação para ver se todos os itens estão preenchidos naquela tabela após a minha execução. Ou seja, eu fiz um robô que crawleou esses dados e verificou se está correto. Olha que interessante, você pode fazer um robô desse tipo até para buscar algo na internet. Se você está afim de capturar algum dado, se você está afim de verificar se aquele dado, se, por exemplo, aquela pesquisa que você fez em milhares de sites retornou para você aquela informação, você com essa técnica de busca na view, busca sobre view, utilizando a Regular Expression ou utilizando o Nokogiri, você vai ter condições então de verificar os textos que está diretamente trazendo nessa sua view e ali você consegue identificar se aquela informação que você precisa está correta ou não. Então o nosso teste, ele vai basicamente fazer isso, buscar fazer um find de dados diretamente no nosso HTML parseado, ok? Teve muita coisa que eu falei aqui para vocês que pode, realmente você está me escutando agora, pode ter gerado um monte de dúvidas. Poxa, eu não estou entendendo nenhuma palavra do que ele está falando. Mas na prática, quando a gente executar o que eu estou falando aqui na prática, vai ficar mais claro na sua cabeça, isso eu tenho certeza. Então agora a gente vai lá para o computador para eu mostrar para vocês como é que faz isso diretamente no computador, criando esse robô aqui ó, em runtime, ou seja, em tempo de execução, eu e você fazendo isso junto, para que você possa entender exatamente o que eu estou colocando aqui no nosso plano de hoje. Então eu vejo vocês lá no computador. Show demais, galera! Então de volta aqui ao computador, vamos para mais uma aula, uma centena de aulas que vocês têm aqui. Então vocês têm aula sobre C#, tem aula sobre Node.js, tem aula sobre Ruby, tem aula sobre front-end, tem aulas básicas para você que está começando ali, começando a saber o que é lógica de programação. Danilo, eu não sei nem o que é lógica de programação, então nessas aulas aqui você vai conseguir. Tem a Camila aqui que dá ali, faz as aulas de front-end, fez muito conteúdo interessante para vocês. Então tem várias aulas aqui, é só vocês entrarem no Torne-se um Programador e começar a estudar. E para você também que quer ter acesso ao grupo de mentoria, quer falar diretamente comigo, não somente assuntos sobre programação, mas também sobre outros tipos de assunto, como gerenciar o seu fluxo de caixa, como fazer com que o seu projeto vá mais longe, como é que você pode fazer publicidade do seu próprio projeto, fazer com que você passe a receber do seu aplicativo, do seu jogo, do seu sistema, você pode simplesmente digitar www.torneseumprogramador.com.br/grupo, ok? No /grupo você vai entrar num formulário, nesse formulário você vai passar por uma seleção e através dessa seleção a gente vai entrar em contato com você para que você faça parte da nossa mentoria particular, onde a gente vai ajudar você a ir para o próximo nível, ok? Pessoal, então voltando para nosso conteúdo de Ruby, né? Na aula passada eu tinha deixado aqui um código onde a gente já estava testando aqui algumas coisas sobre o nosso controller, né? E também já tinha um pedaço de teste que a gente estava fazendo sobre view. Mas agora eu vou fazer um pouquinho diferente, eu vou criar mais uma pastinha aqui, né? Então vamos lá, nova pasta, e aí eu vou colocar aqui essa pasta como views. E dentro dessa pasta eu vou fazer alguns testes sobre views. Neste caso, eu vou copiar exatamente esse controller aqui e ele vai ser muito parecido com o teste de controller, mas eu vou trazer a responsabilidade desse teste para as minhas views, ok? Então, novo arquivo, vou colar aqui e vou colocar como, deixa eu colocar como cachorro. Então, cachorro, underline views, underline spec. Prontinho, underline view spec. Legal, então esse teste aqui vai ser o que a gente vai fazer diretamente do controller teste, né, do controller carros. Na realidade eu vou até tirar aqui, ó, e vou colocar aqui, ó, cachorro, né, carros não é cachorro, né, então cachorro view teste. Então vou descrever aqui que eu estou fazendo um teste da minha view de cachorro. E aqui eu só quero fazer o teste para renderizações. Então vou renderizar a minha view, neste caso, ok? E aí eu vou pegar os dados que estão aqui. Esse teste de controller eu coloquei o render view neste caso aqui também, ó. Se eu quiser não fazer esse teste aqui, eu removo ele daqui e coloco ele diretamente no meu teste de view. Então aqui vai ficar responsável somente para fazer os testes, para verificar se os renders estão fazendo correto, né? Ou verificar os status, para ver se está assinando as variáveis corretas e tudo mais. Todos os testes de views eu vou passar diretamente para esse teste aqui de view, né?
que tem a ver somente com o que a gente está fazendo aqui para testar as nossas views. Perfeito. Então agora eu vou rodar o teste aqui, só para ver se ele está falhando e ver o que vai dar. Então rodando a suíte de teste que a gente tem, vamos ver se ele vai rodar certinho. Legal, falhou aqui, então vamos ver o que é que está falhando. O controller new, né? Então a gente tem que ter certeza que a gente colocou um controller. E aí, nesse view 8 aqui, ele está falhando. Deixa eu ver aqui, que eu também só copiei e colei. E ainda não especifiquei tudo, né? Na realidade, como eu tirei aqui, ó, eu preciso especificar qual que é o controller que eu vou fazer o teste mesmo dessa view. Então vou deixar o controller aqui deste mesmo, e aí eu vou colocar aqui, ó, get index test view. Pronto. Aí agora a gente tem como rodar o nosso teste de forma mais correta, né? Então ele já sabe qual que é o controller, beleza, já está fazendo certinho. Aí agora eu já estou verificando que eu quero renderizar a rota index, né, o template index, e já estou verificando que eu tenho alguma coisa lá dentro, né? Então como é que a gente verifica isso daqui? Ó? O que quer dizer essa regular expression? O que quer dizer esse match, né? É isso que a gente vai precisar agora identificar. Lá aqui na internet, você tem um site chamado Rubular. Rubular. Esse site, ele vai te dar algumas opções de regular expression que você pode colocar, tá? Então, aqui, ó, você pode colocar a sua regular expression, aqui o seu teste de string, para ele verificar se está pegando algum dado lá na sua string, né? Então, para rodar esse sistema, eu vou levantar ele aqui para a gente ver, né? Vou levantar esse servidor. Deu erro aqui, deixa eu ver o que é, o que está faltando. Já tem uma porta rodando aqui. Eu tenho algum sistema que está rodando aqui nas minhas abas. Deixa eu parar algum sistema que eu já estou rodando aqui, para eu voltar aqui. Estou rodando o sistema do Maratona. Legal. Voltando aqui, beleza. Então, vou levantando aqui a minha aplicação. Perfeito. Aplicação levantada. Agora eu vou simplesmente acessar aqui no localhost. Ok, eu tenho aqui então esses testes aqui, né? Esse HTML que já está fazendo aqui para mim. No meu teste, eu procuro verificar se eu tenho algum ULLI na minha página, né? E aí qual página que eu estou procurando aqui? Eu estou procurando a rota index do controller cachorro, né? Então vamos ver aqui as nossas rotas. E aí a gente está vendo essa rota aqui, ó, controller cachorros rota index. Então é essa rota que a gente está acessando. A gente vem, coloca essa rota e a gente vai ver aqui, ó, que a gente tem um ULLI. Eu vou mandar exibir o código-fonte. Então esse código-fonte aqui, ó, é o texto. Então esse é o texto que a minha regular expression, o meu match, está verificando, né? Esse match aqui, ó, ele está verificando nesse HTML renderizado se ele tem essa tag aqui, ok? Então vou pegar esse texto aqui. Na realidade eu vou pegar só um pedaço aqui para a gente conseguir testar um pouquinho melhor e vou colocar diretamente aqui no nosso código aqui para testar a nossa string. Então não tem nada aqui para a gente começar a fazer uma busca. Agora eu quero verificar se tem a palavra boomer aqui, né? Eu posso simplesmente digitar boomer, ó, e aí ele acha para mim um match aonde eu tenho diretamente nas minhas palavras, tá vendo? Ó, aqui eu tenho como mudar isso daqui para não deixar ele quebrar linha e tudo mais. Então tem várias informações que você pode utilizar aqui. Ó. A versão do Ruby que você está fazendo essa parte do Regular Expression e tudo mais. Esse aqui não serve só para Ruby, tá? Regular Expression serve para qualquer tipo de linguagem. Mas olha só que interessante, você pode colocar que você quer o boomer até onde estiver fechando LI, né? Se você colocar isso daqui, ó, deixa eu só escapar a variável, aí você vai ver que ele vai conseguir achar aqui. Ó. Lembrando que, quando você coloca uma barra, esse tipo de barra invertida, alguns comandos, por exemplo, ponto, o asterisco, são comandos que já são do Regular Expression. Aqui tem vários comandos, ó, que são da Regular Expression. Então, o ABC desse jeito, o A, o D, o ponto, o asterisco, o exclamação, a barra. Então, todos esses são comandos do Regular Expression. E se você deixar a barra normal assim, ó, o que vai acontecer? Ele não vai conseguir encontrar o seu match, porque ele está entendendo que isso daqui é uma ação, é um código do Regular Expression para tentar achar na sua string. Então você precisa, às vezes, escapar o seu conteúdo. Então esse barra aqui, ele vai escapar falando que essa barra que você está procurando, ela está com escape. Então ela vai ignorar isso aqui como se fosse comando. Ela vai colocar isso aqui como se fosse texto. Então se eu quisesse verificar se tivesse um ponto, eu escapava o ponto, aí ele também ia verificar se tinha um ponto lá, ok?
Então é assim que você faz. Aí olha só que interessante, eu quero verificar se tem o LI diretamente no meu código. Olha aí, eu coloquei para ver se tem o LI, boomer e tal. Se eu der um espaço aqui, ó, ele já começa a não achar o meu regular expression, porque eu estou falando que isso daqui tem que ser junto. E aí se eu quero falar independente de qualquer coisa, se eu dar um espaço, ele acha. Mas se eu voltar o espaço aqui ou dar mais um espaço, ele não acha mais. Então se eu quiser falar que é independente de qualquer coisa, eu quero buscar todo mundo, então do ponto todo mundo, asterisco, tudo para frente, até o boomer. Então é assim que eu consigo fazer a minha regex, né? Então o meu ponto, que é todo mundo, até boomer. Então se eu colocar espaço ou tirar espaço daqui do meu conteúdo, eu consigo, se eu colocar outra letra aqui no meio, a regular expression ele vai conseguir entender, porque eu estou pegando todo mundo até o boomer, né? Até esse nome que eu coloquei aqui. Então essa é uma forma que você tem de fazer uma regular expression simples aí. Então tem várias formas aqui, você pode ir testando. Tem uma aula que eu fiz diretamente somente sobre regular expression, tá? Então você pode entrar no Torne-se um Programador e pesquisar aqui, regex. Vocês vão ver que tem uma aula que eu falo somente sobre regular expression, que é essa aqui, tratamento de string. Então você pode entrar nessa aula, verificar, aqui eu falo bastante coisa também, mas aqui eu só queria te dar uma introdução pequena, né, uma introdução básica, que com regular expression você vai conseguir então validar o conteúdo que você tem no seu HTML, fazer um crawler e verificar se é aquilo mesmo que você quer, ok? Então é bem por aí. Agora olha só que interessante, eu vou pegar aqui o meu teste, que já está passando, né, vou parar aqui minha aplicação. Eu vou pegar o meu teste que já está passando e vou fazer assim, eu vou mostrar na minha tela o que vem nesse HTML, né? Então vou printar isso aqui, printar com igual. Aqui embaixo eu vou printar o meu HTML e aqui também o igual, né? Feito isso, então eu vou mostrar na minha tela o conteúdo que está vindo do meu request, para que eu possa então enxergar o que minha regular expression vai verificar, tá? Então, vou rodando aqui o meu teste spec, ele vai rodar o teste de todo mundo. E aqui ele me trouxe o HTML inteiro, tá vendo? Então a minha regular expression ele vai pegar esse HTML inteiro para verificar se tem o UL até fecha o L, para verificar se tem os dados bonitinho. E aí, esse código match, que eu estou verificando se o meu UL existe, tá vendo? Ponto asterisco até o LI, então eu estou garantindo que eu tenho o L e LI feito diretamente no meu HTML. Eu tenho um L e tenho um LI aqui, ok? Então se eu simplesmente fizer o teste errado, por exemplo, eu não criei um objeto aqui, e estou entrando diretamente no meu teste sem ter o objeto criado. Na realidade eu vou até limpar minha base de dados aqui, ponto destroy underline all. Então eu limpei minha base de dados, eu não tenho nada lá, né? E vou rodar o meu teste. Apesar que ele já faz isso automático, então eu nem preciso. Vou rodar aqui de novo, aí você vai ver que meu teste vai falhar, porque ele não vai achar aquele elemento, ele não vai achar. No meu HTML ele não acha, ele não tem o LI, tá vendo? Só tem o L, ou seja, eu não cadastrei esse dado antes de acessar essa página. Então aqui eu estou preparando, né, o meu conteúdo, cadastrando um item para ficar aqui. Agora se eu quisesse cadastrar 3 itens e verificar os 3 itens, boomer 1, boomer 0, boomer 1, boomer 2, boomer 3. Aí eu teria que verificar todos esses itens que estão aqui diretamente no meu HTML. Como é que eu poderia fazer? Eu poderia fazer alguns specs desse jeito aqui. Então eu tenho que ter no meu HTML boomer 0, né? Boomer 1, boomer 2, boomer 3. Tá? Então 3, 2 e 1. Então eu estou cadastrando esses 3 aqui e eu preciso ter esses 3 no meu HTML. Se eu não tiver no meu HTML, o meu código não está funcionando. Então salvei aqui e vou rodar o meu teste. Rodando o teste. Aí vocês vão ver que o teste passou. Agora olha só que interessante, se eu quebrar o meu código, se eu fizer aqui uma alteração, por exemplo, no create, e que não vai salvar no banco de dados. Olha como é que eu posso fazer isso. Vou quebrar de propósito aqui o meu texto, a minha classe, né? Então vou sobrescrever o método create. E aí o create aqui, vou colocar como um asterisco para receber qualquer tipo de parâmetro. E aqui eu vou simplesmente não fazer nada. Vou dar só um return, né? Então não estou criando nada, eu sobrescrevi o create. Agora vamos ver o que vai acontecer com o nosso teste. Rodando o teste. Falhou, tá vendo?
Primeiro, porque eu fiz alguma coisa errada no meu código e aí ele não está conseguindo entender essa parte de código que eu fiz aqui que está errada, a sintaxe está errada. Então, vou até voltar aqui e deixar ele sem o asterisco e rodar de novo. Ó, mesmo assim ele está falando, ó, não consigo rodar porque o seu código está errado, tá dando problema aqui. Ah, tem uma coisa aqui também, ó, self ponto. Agora sim. Rodando de novo. Ó, ele tentou criar, tá vendo? Ele executou o método, mas ele não conseguiu retornar nada. Então, se vocês olharem aqui agora, no meu create, ele já falhou porque o HTML, que eu esperava, era que viesse o boomer 0, tá vendo? Eu esperava que no meu match viesse boomer 0. E o meu match, ó, ele me trouxe um HTML que não tem nada, tá vendo? Então, ou seja, o meu teste já está falhando nesta view diretamente. Então, esse é um jeito de você conseguir verificar se o seu teste está funcionando, se o seu conteúdo está funcionando da maneira que você quer, né, da maneira devida. Agora, vamos lá. Outra parte, né, como é que eu posso fazer sem ser, então, com Regular Expression? Utilizando, então, busca por tags. Eu quero buscar tag, eu quero ser mais específico, porque por regex eu vou fazer por parte do texto, né? Mas eu quero saber se esse cara é uma div, se dentro da div tem um LI, se dentro da LI tem alguma coisa, aí eu utilizo então o componente chamado nokogiri. Eu tenho aqui o site dele, aqui tem vários passos, então como que você instala o nokogiri? Eu vou fazer a instalação dele aqui agora, então vou colocar ele diretamente no meu Genfile e vou fazer a instalação aqui agora com vocês. Então vou vir aqui diretamente no meu Genfile e vou colocar o nokogiri aqui como um objeto na suite de desenvolvimento e de testes, tá? Então eu não quero na aplicação inteira, só quero que seja instalado quando eu estiver rodando em desenvolvimento e quero quando eu estiver rodando em teste, ok? Então salvei aqui e vou rodar o bundle install para ele instalar o nokogiri. Então, beleza, instalou o nokogiri aqui já funcionando. Agora eu vou utilizar o nokogiri. Como que eu utilizo o nokogiri, Danilo? Então você pode simplesmente vir aqui no conteúdo do nokogiri e ver a forma como você utiliza. Então eu quero fazer buscas no nokogiri. Aqui ele mostra para você como é que você pode fazer busca com XPath, tá? Então aqui, ó, eu quero buscar um conteúdo através de XPath, né? Eu quero saber o nó do HTML. Então, // ele verifica se tem aqui o caractere e ele traz todos os itens que estão no caractere do meu XML, né? Mas eu não quero fazer assim, eu quero buscar como por CSS. Eu quero buscar os dados de acordo com como a gente utiliza lá o jQuery, né? Então, se você também está nessa aula e nunca viu o jQuery, dá uma procurada lá no Torne-se Programador, o que é o jQuery. Você consegue buscar por nome da tag e tudo mais. Então, eu acho bem legal a forma como o jQuery utiliza ao invés de utilizar o XPath. Eu prefiro utilizar o jQuery nesse ponto. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar, vou criar o meu objeto e desse meu objeto eu vou trabalhar nele, buscando então esse dado como a forma do CSS. Então, eu vou vir aqui no meu código, na minha view, e aí agora, ao invés de eu fazer esses testes daqui da maneira como eu estava fazendo, eu vou comentar e vou pegar o objeto que eu quero desta forma. Então, ó, eu vou pegar o meu conteúdo renderizado, vou passar para o nokogiri. O nokogiri aqui vai ter o meu documento. E aí esse meu documento é o meu HTML. Então eu posso até colocar assim, ó, o meu HTML, que é o que foi retornado para cá. E aí olha só que interessante, agora eu consigo fazer umas buscas como se fosse no jQuery, né? E como é que eu posso identificar isso? Eu acredito que deve ter jQuery nesse projeto. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Se tiver, eu já consigo mostrar para vocês aqui diretamente pelo console isso. Ó, ele tem o jQuery. Então, olha só, se eu quero verificar se tem LI, olha só, coloquei aqui no jQuery e venho e falo assim, ó, se existe algum nó chamado LI, e aí eu ponho aqui, ó, ponto length ou ponto size, né? E ele vai verificar para mim se tem esse nó. Ah, não, o jQuery não tá funcionando aqui ainda. Mas tudo bem, a gente vê isso numa outra ocasião. Então, aqui eu posso fazer do mesmo jeito. Eu posso pegar esse HTML e verificar, ó, ponto .css, e aí eu quero verificar se tem a tag LI. Então, estou colocando a tag LI, ponto size ou length, tá? Então, vou colocar aqui como size, tem que ser maior do que 0, ok? Ou seja, eu tenho que ter uma coisa aqui maior do que 0. Então, eu posso verificar com o meu expect, e aí isso aqui, ponto to be true, né? Então, se isso aqui for maior do que 0, né, se isso aqui for verdadeiro, eu tenho um LI aqui cadastrado. Vou salvar, vamos rodar o nosso teste.
rodando o nosso teste, a nossa suíte inteira. Ele está rodando aqui. E aí, ele não conseguiu achar isso aqui como true. Ah, na realidade é truthfully. Deixa eu voltar aqui, ok? Rodando aqui novamente. Ele achou meu LI, tá bonitinho, funcionando. Aí, ó, eu cadastrei, ó, 1, 2, 3, 4 itens. Se eu cadastrei 4 itens, eu posso falar que meu LI é igual a 4. Tá vendo? Ó? Aí eu vou rodar aqui de novo. Vamos ver se ele vai funcionar. Ó, ele é igual a 4. Mas, Danilo, eu não estou conseguindo entender. Vamos lá. Vou botar um debugger aqui para vocês conseguirem ver passo a passo. Então, ele vai rodar o teste e vai parar no debugger lá. Ó, parou no debugger. Então, esse aqui é um objeto no Kogiri, que ele pegou todas as tags HTML e conseguiu entender cada uma. Aí, quando você faz uma busca aqui pela tag LI, ele me traz todas as tags LIs. Se eu quero pegar a tag LI1, a primeira tag LI, ó, índice de 0, ponto, text, eu trago o texto exatamente que eu queria, tá vendo? Agora eu pego aqui, ó, o item 1, text, o outro item, tá vendo? O item 2 e o item 3, eu peguei todos os itens aqui diretamente, tá vendo? Agora o item 4, ó, o item 5 não existe, o item 4 não existe, ele não vai achar no index. Então, agora pensa no seguinte, pensa você crawleando um site e você quer pegar aquelas informações que estão lá. Desse teste você pode fazer isso. Você pode utilizar o Nokogiri, pega aquelas informações, armazena num local e manda para outro lugar. Então isso aqui já é um bom exemplo aí de como você faz um robô para crawlear os dados. É assim que o Google faz quando ele pega todas as informações do seu site e coloca de uma forma buscável, para que quando você digite lá no Google, ele ache o seu site. Isso é uma forma de fazer um crawler, é uma forma de buscar as informações que estão diretamente no site. Então, é assim, nesse robô que você faz para testar a sua solução, você também consegue fazer outras coisas interessantes com essa ferramenta, ok? Então, olha só, eu testei ali se tem os 4 nós e eu quero testar os itens, né, diretamente. Cada nó, o que tem em cada nó. Então, eu posso verificar, ó, se o meu nó de 0, né, se o meu nó de 0, ele tem que, e aí a gente põe aqui o número que seria lá o boomer 0, né? Vamos fazer o teste somente desse item aqui, para depois a gente verificar os outros. Eu vou rodar no meu teste aqui somente aquele teste de view que eu estou fazendo aqui neste momento. Então, spec, spec, views, e aí somente esse teste que eu vou rodar agora. Então tá rodando aqui, iniciou, tá? Aí ele não achou aqui o índice 0, né, de boomer. Por quê? Porque aqui eu coloquei errado. Então, ponto to, ponto text, aí agora ele tem que achar. Vamos rodar de novo. Achou bonitinho, aí agora eu posso fazer para os outros, né? Então, 1, 2 e 3. Rodando novamente. Aí ele vai, aqui deu errado, tá, faltou alterar os índices aqui também, 1, 2 e 3, rodando novamente. Aí ele acha os meus testes, aí, Reiki, spec, ele vai rodar os meus testes inteiros, verificando todos os itens. Então, tá vendo, minha gente? Você tem duas formas de você testar. Você pode testar pelo Nokogiri, que é uma opção que eu acho até mais legal, mais bonitinha, ou você pode testar por Regular Expression, né, por match, e assim você saber parte da string. Mas aí saber Regular Expression é uma aula específica, é um conteúdo mais específico que você precisa entender, né? Você pode até, inclusive, buscar, tipo, eu quero buscar pelo ID de uma tag, então você colocaria o ID da tag. Quero buscar por uma classe CSS que está numa tag. Então, por exemplo, o LI que tem a classe CSS chamado Active, ele vai buscar todos os LIs que tiveram o Active. Se eu rodar desse jeito, ele vai dar erro, porque não tem nenhuma LI minha que tem um Active lá de class. Ó, vou rodar aqui, vocês vão ver que ele vai dar erro. Ó. Deu erro, tá vendo? Aí eu posso vir aqui, ó, por exemplo, no meu HTML lá, ó. No meu HTML aqui do cachorro, cadê? Tá aqui no app, view, cachorro, aí eu vim aqui, ó, vou colocar uma classe igual a Active, tá vendo? Eu vou rodar agora o teste, eu fiz o meu teste funcionar, não, dá erro, né, para poder alterar o meu código depois, tá vendo? Então, é um exemplinho aí que vocês podem fazer para o robô conseguir identificar
tudo aquilo que você está querendo no seu código, ok? Bom, pessoal, então é assim que você testa a Vue. Agora a gente vai testar a Vue de uma nova forma. A gente vai entrar agora num outro modelo, o modelo do BDD, onde você vai abrir o browser e ele vai fazer alguns testes de execução, como se o usuário estivesse clicando em cada ponto, Então esse vai ser o nosso próximo teste, que agora é o conteúdo para a nossa próxima aula. Então se você gostou desse conteúdo, dê um like, compartilhe, comente, deixe suas dúvidas, mande para outras pessoas, vamos colocar o maior número de pessoas aprendendo tecnologia, porque realmente cada um pode fazer o seu projeto aí, conseguir a sua rentabilidade, ou também pode trabalhar para outras empresas ajudando a tecnologia no nosso país, que é uma coisa que eu acredito demais e defendo, ok? Valeu, pessoal, então até mais e até a próxima aula! Show demais, pessoal, aula muito legal. Veja esse conteúdo várias vezes porque realmente é um conteúdo difícil, um pouco complexo, mas se você fizer a prática várias vezes, com certeza você vai conseguir pegar e com certeza você vai estar fazendo seus robôs aí para testar a sua aplicação, tá bom? Tendo mais qualidade e não dando erro no seu cliente. É isso aí, até mais então e tchau, tchau!